Bom, pessoal, esse vídeo agora mostra um pouquinho para vocês sobre alguns fenômenos que são importantes na interação luz e matéria, né? Um deles é o efeito fotoelétrico, é o mais importante para a gente, é o que eu mais destaco aqui. Depois fala um pouquinho de raio-x, efeito Compton, tá? Para a gente finalmente dar uma introdução à natureza, né, ou à dualidade partícula-onda, né, do elétron. Tá? Então, falando um pouquinho do efeito fotoelétrico, esse slide já inicial, ele demonstra bem o que é isso, né? Porque eu tenho representado aí por essa ondinha em azul, uma radiação qualquer, né? A luz qualquer que está sendo incidida sobre uma placa metálica, né? Qualquer metal aí, alumínio, sódio, o que for, né? E essa radiação está indo com energia suficiente para arrancar o elétron da superfície desse metal. Tá? Então, basicamente, isso é o efeito fotoelétrico. Né? Essa radiação vem de uma fonte externa, arranca esse elétron do metal, que passa a ser chamado, então, de fotoelétron. Ok? Bom, então vamos avançar, ou relembrar alguns detalhes que a gente comentou na aula anterior, né? No vídeo anterior, né? James Clerk Maxwell foi importante aí em estabelecer relações entre o campo elétrico e o campo magnético, né? Os campos elétrico e magnético que se propagavam à velocidade da luz, né? Então nasce aí o conceito de ondas eletromagnéticas, né? E depois vem a unificação do eletromagnetismo com a ótica. Então isso é importante no desenvolvimento de toda essa física, né? Em 1887, o Heinrich Hertz, ele foi extremamente fundamental no nascimento de uma nova era tecnológica da época, né? Então eu estou ali no finalzinho do século XIX, para o início do século XX, e você vê o Hertz com uma nova proposta, e que obviamente vinha baseado nos seus experimentos e vários outros da época, que é o da transmissão de informação através de ondas eletromagnéticas, né? Essa transmissão de informação foi fundamental, né, para o desenvolvimento do rádio e do telégrafo sem fio, né? E isso foi importante, né, para as navegações, né? Foi importante para a comunicação de uma maneira geral, né? E a partir daí, inclusive, dessa época, começa a existir uma organização nas frequências, né? Então, alguns órgãos, né, governamentais em vários países começam a organizar o que são essas frequências de ondas eletromagnéticas. Tá? Porque se você ligasse o rádio, você pegava em qualquer frequência, qualquer rádio, né? Não tinha um canal específico. Hoje não, você liga no dial ali do seu rádio, uma frequência específica, ela está correlacionada com aquela rádio específica, ok? Então você sabe, né, em que frequência você escuta lá, cento e tantos megahertz. O que é isso? Né? Megahertz é unidade de frequência, tá? Da onda eletromagnética. Da onda eletromagnética, o quê? Emitida por aquela estação de rádio, né, que está emitindo a sua programação. Então, por isso que hoje, em algumas frequências, a gente tem determinadas rádios, né? Depois você vai para outras frequências, você tem onda de televisão, né? Então, você consegue organizar isso, né, de uma forma bem distinta, né? Então, isso foi muito importante com o Heinrich Hertz, lá no finalzinho do século XIX. Tá? Então, no seu artigo, né, intitulado Sobre o efeito da luz ultravioleta na descarga elétrica, ele estava tentando ainda, ou estava falando, né, sobre algo novo que ainda não tinha uma explicação, né? Então, observe que ele fala, efeito da luz ultravioleta na descarga elétrica, né? Que é basicamente o fundamento do fenômeno do efeito fotoelétrico. Tá? Em 1889, o William Horrocks
descobriu que partículas de carga negativa eram ejetadas da superfície de metais, como zinco, sódio e potássio, quando iluminadas com radiação ultravioleta. Então, basicamente, foi ele que descobriu o efeito fotoelétrico e eles começaram a analisar o efeito fotoelétrico do ponto de vista da física clássica, né? Em 1902, o Philipp von Leonard, que era colega de Hertz, mediu a relação carga-massa, né, dessas partículas, confirmou que o aumento do centelhamento observado por Hertz era resultado da emissão de elétrons, né? E a partir daí, esses elétrons passaram a ser chamados de fotoelétrons, né? Então, como que essa radiação interage com a matéria, né? Tem a emissão de elétrons de uma superfície metálica devido à incidência da luz sobre a mesma. Em 1905, Albert Einstein, de maneira semelhante à proposta por Max Planck, considerou que era necessário quantizar também a radiação. Então, Planck já entendia, né, eu já tinha colocado isso à disposição da comunidade científica, né, a sua constante, o seu modo de entender que a quantização de energia era fundamental. E Einstein usa esse princípio da quantização de energia para entender ou para interpretar melhor o efeito fotoelétrico, né? O Millikan, tempos depois, né, reconheceu aí, né, ele foi conhecido pelo experimento que determinou a carga elementar do elétron, e ele reconheceu: eu trabalhei 10 anos da minha vida testando a equação de Einstein de 1905. E, contrário a todas as minhas expectativas, eu fui compelido em 1915 a assegurar sua verificação experimental, a despeito de sua não razoabilidade, desde que ela parece violar tudo que eu sabia acerca da interferência da luz. Então, é difícil para esses cientistas romperem com todo o entendimento que eles conheciam anterior, né? Eles estavam descobrindo algo novo, né, rompendo com uma física clássica, né, na qual eles tinham sido formados, né? Então, é preciso a gente entender um pouquinho a cabeça desses caras e que era muito difícil, né, para eles esse rompimento com a física clássica, né? Em 1921, o Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física, né, pelas contribuições aí à física teórica, em particular pelo seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico, né? Não só pelo efeito fotoelétrico, lógico que ele tinha também a teoria da relatividade, mas em particular pelo trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Bom, essa figura mostra um pouquinho de como o efeito fotoelétrico acontece, né, ou o que interfere também sobre esse fenômeno, né? Você vê que tem um circuito aí elétrico montado sobre duas placas, né, positivo e negativo, né? A luz está incidida, né, sendo incidida sobre a placa positiva, né, a superfície metálica, e está provocando a emissão de elétrons, né, dessa placa a diferentes velocidades e direções. O elétron está saindo em tudo que é direção aí. Então, se a placa negativa, né, ela está sob um potencial, né, negativo, o campo elétrico na região entre as placas ela vai ser tal que o elétron vai ser desacelerado. Porque imagina, né, o elétron está sendo emitido da placa positiva, tá? Ele está saindo da placa positiva. Está indo em direção, né, no sentido à placa negativa. Então, é elétron, né, negativo indo no sentido de uma placa negativa, né? Então, é óbvio que, chegando perto, ele já começa a se desacelerar, porque ele está sofrendo uma repulsão de uma placa que está carregada, né, com a sua mesma carga, né? Cargas iguais se repelem, não é isso? Então, ele vai perdendo energia cinética ao longo do percurso entre as placas. Se algum desses elétrons atingir a placa negativa, então, obviamente, eu tenho corrente nesse circuito, que é registrado aí pelo galvanômetro, né, pelo voltímetro, tá? E aí eu tenho, logicamente, a medida da diferença de potencial entre as duas placas, ok? Então,
chamando de ômega a energia que mantém o elétron ligado ao metal, a energia absorvida por esse elétron deverá ser maior do que ômega para que ocorra a fotoemissão, né? Então eu chamo de ômega a função trabalho, né? E ela é dependente do metal em questão, ok? Então arrancar elétron do sódio é uma coisa, arrancar elétron do potássio é outra, arrancar elétron do alumínio é outra, tá? Então dependendo do metal eu tenho uma função trabalho diferente, tá? Quanto mais alta a energia absorvida, maior será a energia cinética de emissão do elétron, claro, né? Ele sai mais rápido, né? A gente já viu que os elétrons estão viajando a velocidades e direções diferentes, né? E, portanto, eu estou correlacionando, né, a minha diferença de potencial e carga com a velocidade do elétron, ok? Que é, energia cinética, é meio de mv2, né? Então, os elétrons mais rápidos são aqueles que superam a força do campo elétrico que está freando esses elétrons, né? O campo elétrico gerado entre as duas placas, tá? E aí, se existe, né, um poder de frenagem desses elétrons, eu vou chamar esse potencial, né, de V0, né? Ele vai depender da frequência, mas não vai depender da intensidade da luz incidente, né? Porque a luz incidente, ela incidiu sobre a placa onde os elétrons foram emitidos, né? Ela não tem nada a ver com o poder de frenagem que o campo elétrico está exercendo sobre aqueles elétrons que estão chegando na placa negativa, ok? Então eu tenho aqui um gráfico que mostra exatamente as correntes IA e IB, né, intensidade alta e intensidade baixa, que são diretamente proporcionais ao potencial limite, né? Elas medem o número de elétrons que atingem a placa negativa. Ou seja, para um potencial muito grande, a corrente atinge um valor limite, né, um valor de saturação, onde todos os fotoelétrons emitidos são coletados no cátodo. E isso a gente pode ver também nesse gráfico, né? Então eu tenho aqui o meu Uni0, aí, o meu V0, tá? Que é chamado de potencial limite ou potencial de corte, tá? Que é onde exatamente essa reta corta o meu eixo de frequências, ok? Então esse gráfico está mostrando potencial por frequência, né? O K máximo aí nessa equação representa a energia cinética do fotoelétron mais rápido, né, emitido, e isso é igual a E vezes V0, ou seja, a carga do elétron vezes o seu potencial de corte. Como eu disse, isso é dependente do metal, então a gente pode ver nesse outro gráfico que para cada metal eu tenho um potencial diferente, né? Então, tem dois aspectos fundamentais no estudo do efeito fotoelétrico, né, que não podem ser explicados em termos da teoria ondulatória clássica da luz. E aí são mais dois pontos, portanto, onde a teoria, a física clássica falha. A gente já tinha visto no vídeo anterior, falando sobre o fenômeno da catástrofe do ultravioleta, né, que não consegue explicar o comportamento do comprimento de onda em função da temperatura, especialmente para comprimentos de onda grandes, né, na região do ultravioleta. Aqui eu estou mostrando outros dois pontos onde a física clássica vai falhar, tá? São eles, né? O ponto 1. A teoria clássica, ela requer que a amplitude do campo elétrico cresça se a intensidade da luz for aumentada. Ou seja, os elétrons oscilariam aí de acordo com o campo, né, e eram desprendidos da superfície metálica com energia cinética que dependia da intensidade desse campo, tá? Experimentalmente isso não é verificado, né? A energia cinética é independente da intensidade da radiação incidente, tá? Então, já era um ponto onde a física clássica estava falhando. O outro ponto, o número 2 aí, fala que o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência com intensidades suficientemente altas. E, experimentalmente, isso também falhou, né? Foi verificado que existia uma frequência limite, né? Uma frequência característica do metal, na qual, abaixo dela, nenhum elétron é ejetado, né, daquela superfície do metal. Ou seja, é independente da intensidade da radiação,
né, e na qual acima dela a energia cinética dos elétrons ejetados varia linearmente com a frequência. Então eram dois pontos fundamentais que tinham que ser explicados. Tá? Então Einstein usa a hipótese de Planck, né, sobre quantização de energia, adicionada à parte de radiação, né, para mostrar que deveriam existir pequenos pacotes de energia, chamados de quanta. Né? Esses pacotes de energia passaram, então, nessa época, a ser conhecidos também como fótons, né? E eram representados, né? A energia era representada por Hν. Okay? Então, Planck já tinha falado disso, né? E o Einstein usa essa hipótese. Então, a minha energia cinética, meu KE aqui nessa fórmula, era meio de mv2, né? E isso, por sua vez, era Hν menos φ. O que é Hν menos φ? Era, né, a contribuição, né, a energia cinética de um elétron ejetado seria igual à energia do fóton incidente, né, o Hν, menos a energia requerida para remover o elétron da superfície metálica, o φ. Né? Ou seja, meu potencial lá, a minha função trabalho, né, que eu chamei antes de ômega, eu estou chamando agora de φ, okay? Para arrancar o elétron da superfície metálica. Isso tem sentido, né, gente? Então eu tenho a radiação incidente representada por um fóton, representado matematicamente por Hν, menos o poder, né, a energia que prende o elétron à superfície metálica, representado aqui por φ. Tá? Então, obviamente, Hν tinha que ser maior ou igual a φ, né, para que ocorresse a ejeção do elétron da superfície metálica, ou dizer que Hν0 era igual a φ. O que era N0? Meu N0 é o meu potencial de corte, né? Então era o meu limite, né? E isso tinha que ser igual a φ. Então eu estou dizendo que Hν0 igual a φ é o meu potencial, o meu limite da energia que tinha que ser necessária para arrancar o elétron, né, da superfície metálica. Então, dessa forma, a constante, ou melhor, o meu K aí, a minha energia cinética, né, tinha que ser igual a Hν menos Hν0, ok? Obviamente, Ni tinha que ser maior do que N0. Então, a minha função trabalho φ, ela é dada em elétron-volts, né, já que eu estou falando de elétron. A melhor forma de você medir energia de elétron é na unidade elétron-volt. Tá? Elétron-volt é Coulomb vezes volt, né? Ou seja, 1,602 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? Einstein, então, obteve um valor muito próximo do valor de Planck, para a própria constante de Planck, né? E isso era interessante porque correlacionava, né, numa mesma constante, o efeito da radiação, por exemplo, do corpo negro, que foi verificado por Planck, e o efeito do fenômeno, né, o efeito fotoelétrico verificado por Einstein. Então, a constante de Planck aparecia aí nos dois fenômenos. Né? Então, esse slide mostra um resumo aí de tudo isso que eu acabei de falar, né? É igual a Hν, a radiação, essa radiação incidida era uma radiação especialmente da região do ultravioleta visível, né? E ela me mostrava a dependência, né, com o metal, né? Dependendo de que metal eu tinha, você tinha uma frequência de emissão diferente, ok? Bom, isso foi importante, né, na nossa historinha aí também sobre o Prêmio Nobel. Essa equação E igual a Hν tem a sua importância, né? Em 1918, o próprio Max Planck ganha o Prêmio Nobel pela descoberta do quanta, né, de energia, ou seja, pela descoberta da sua constante de Planck. Em 1921, Albert Einstein, pela descoberta da lei do efeito fotoelétrico, né? E em 1923, Robert Millikan, com a determinação carga do elétron, e também o Millikan teve participação no efeito fotoelétrico. Ele determinou, por exemplo, a frequência de corte do metal sódio, né, de 4,39 vezes 10 a 14, segunda menos 1.
Então, são nomes que estavam sempre interligados aí na descoberta desses fenômenos, tá?